eu desenvolvi algo que eu chamo dos 3 pilares, que são os 3 pilares básicos para a finança, que se você entender eles, você não precisa de mais nada. Você não precisa ler livro, você não precisa comprar curso. É os 3 pilares. Qual que é o primeiro pilar? É aprender a economizar. Por que aprender a economizar? Porque não é só economizar. Porque depende da economia que a pessoa faz, ela não... ela vai fazer uma economia burra, vamos dizer assim. Então tem economias que são inteligentes. Quando, por exemplo, uma economia burra é você parar de pagar a escola dos seus filhos para economizar. Isso é economia burra. Você está economizando dinheiro, mas pô, você está privando os seus filhos de uma educação melhor. Um outro exemplo aqui de economia burra. Por exemplo, deixar de pagar uma Netflix. Mas Netflix é inútil, não sei o quê. Mas, pô, talvez seja o único lazer que a pessoa tenha. Ela vai se privar disso. Então, de certa forma, é uma economia burra, porque ela vai estar se tornando mais triste por causa daquela economia. Ela está Ou ficando mais estressado, talvez. guardando mais dinheiro, mas ela não está feliz com aquela decisão. Então, algumas economias são mais inteligentes, como, por exemplo, perceber o que está gastando água à toa na sua casa e começar a cortar aquilo. Então, aprende a economizar primeiro. Pessoas que têm vícios, encontram uma forma de se livrar desse vício. Substituir. Eu sei que não é fácil. Não é fácil assim, falar só se livra do vício. Exatamente por isso que se chama vício, porque é um vício, pô. Difícil. Mas substituir por uma coisa mais barata? Substitui por uma... Não, até por uma coisa barata, uma coisa mais saudável, né? Porque vício ou algo já é um tom pejorativo negativo, né? Então, tem... Esqueci o nome do livro, mas acho que é O Poder do Hábito, que fala sobre a substituição de vício. Uma pessoa que era viciada em fumar, o especialista lá falou para toda vez que ela sentir vontade de fumar, ela sair para dar uma caminhada ao redor da casa. Aí ela substituiu o vício dela e hoje ela é viciada em correr. Mas é muito mais saudável do que ela fumar. Então, tem algumas economias que são inteligentes, como por exemplo o vício. Exatamente. O exemplo, cara, desse exemplo que você deu aí foi o Wesley Delanogari, que é aquele neurocientista que fez exatamente isso. O cara era fumante, fumava e começou a substituir pela corrida. Aí ele viu que no processo de evolução da corrida dele, ele ainda continuava fumando, só que aí ele viu que para ele conseguir desempenhar melhor, o cigarro estava atrapalhando ele. Ele teria que parar. Aí que ele conseguiu tirar o cigarro da vida dele, porque o cigarro, querendo ou não, você fuma lá, libera uma dopamina no teu cérebro, né? Uma ocitocina lá, os hormônios. Pouco tempo, né? Aí você precisa de outro. Aí ele conseguiu de outra maneira, que é até, acredito que é mais longe, que é uma caminhada, né? Uma corrida, e libera do mesmo jeito. Então, o cara vai viver mais substituiu. Agora. Vai viver mais. Tá com um corpo melhor, mais saudável e tá economizando dinheiro, porque quanto que ele vai economizar com nesse remédio. cigarro aí? É verdade. E com remédio. No futuro. Exatamente. Não, aí meu pai é fumante, viu? Se você tiver, falei pra você assistir, se você estivesse assistindo isso aí, viu? Toma vergonha. Acho e que para meu de pai fumar. Não tá fumando também não, mas para também, seu vagabundo. Para de fumar aí, ô Nivelena, é pra você mesmo, viu, rapaz? Para de fumar, pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Fora o disclaimer aqui. Primeiro pilar, aprender a economizar. Esse é o mais básico. Igual eu falei, só isso não vai te deixar rico. Não adianta você só fazer isso. Segundo pilar, aprender a ganhar mais dinheiro. E quando eu falo aprender a ganhar mais dinheiro, não é necessariamente trabalhar mais. Porque tem formas de ganhar dinheiro que são escaláveis e tem formas que não são. Por exemplo, o meu trabalho na loja hoje. Se eu quiser ganhar mais dinheiro na loja, eu vou ter que ou passar mais tempo aberto para atender mais clientes, ou eu vou ter que ir para a internet. Mas se eu for para a internet, eu vou vender mais. Só que se eu vendo mais, eu tenho que comprar mais mercadoria. Eu tenho mais trabalho para repor essa mercadoria, para pôr preço, para pôr no sistema, para embalar, para pôr no correio. Então aumenta o meu serviço. Agora o meu canal no YouTube, eu gravo um vídeo por semana. Desde que eu comecei. Esse é meu único trabalho. Mas a cada mês eu estava ganhando mais dinheiro. Então meu trabalho não aumenta, mas a minha receita aumenta. Então essa é a forma de ganhar dinheiro inteligente. Ganhar dinheiro escalável. Esse é o segundo pilar, ganhar dinheiro de forma escalável. Outra coisa é o mercado financeiro. Eu não aumento meu trabalho, todos os dias eu faço a mesma coisa. Das 9 da manhã até meio-dia eu estou ali com um olho na loja e um olho no gráfico. E é sempre a mesma coisa, a mesma quantidade de tempo, mas a cada mês eu estou ganhando um pouquinho mais de dinheiro. Porque é juros compostos. Esse mês eu fiz 20% em cima do meu capital. Mês que vem eu vou fazer 20% em cima do capital que eu ganhei, mais os 20% que eu ganhei.
Juros No mês compostos. seguinte, a mesma coisa. E vai, cara, vai multiplicando. Mas você consegue quanto tempo você vai conseguir essa manutenção de 20%? É porque cada dia é um trem, né? Quanto mais meu capital aumenta, mais difícil fica. Vou dar um exemplo do Warren Buffett. Exatamente, eu vi isso Quando aí. ele era milionário, ele fazia muito dinheiro. Por quê? Ele tinha a quantidade de dinheiro que ele tinha, ele podia comprar várias empresas sem afetar o preço delas. Hoje ele é multibilionário. Tem empresa que ele não pode comprar, porque se ele comprar, ele compra a empresa toda. Ele vira dono da empresa. Aí não faz sentido. E essas empresas normalmente são as empresas que mais crescem. É as empresas que mais dão uma curva grande, porque é a empresa que está pequena e que ela vai escalar agora. É small caps, Ele não né? pode comprar essas empresas, porque é tanto dinheiro que se ele comprar, ele vira dono da empresa. E aí, por isso, a rentabilidade dele caiu, porque ele começou a comprar só empresa grande. E a empresa grande não tem mais para onde crescer. É uma outra coisa que eu tenho contra ações também. Eu não sou muito adepto a investir em ação, não, saca? Eu tô mais tá no mercado correndo risco todo dia no day trade do que investir em ação. Por quê? Ou você investe numa ação pequena, que você corre o risco dela chegar a zero, ou ela pode multiplicar muito, mas qual que é a chance disso acontecer? A gente fala, mas tem estudo por trás, probabilidade, é fundamentalismo. Tá, beleza. Mas se eu quiser investir mesmo de verdade, vai ter que ser em ação grande, para mim receber os dividendos. Mas essas empresas, elas não crescem mais. Não é uma empresa que vai fazer meu capital multiplicar em 100% em um ano, igual uma empresa pequena faria. Então, por isso eu sou um pouquinho contra investir em ações. Agora, se o seu objetivo é só receber renda mensal, dividendos, show de bola. Mas para crescer capital, ações para mim não é a melhor opção. Vou fazer uma pergunta considerável, que você não sei se você pode revelar ou não. Se você não tem a sua carteira diretamente em ações e você opera no trade, aonde você deixa seu capital? Em fundo imobiliário? Fundo imobiliário. Tudo em fundo imobiliário? Por que fundo imobiliário? Porque o fundo imobiliário ele não tem a oscilação tão grande quanto a ação E dá dividendo. e ele dá o dividendo mensal. Ações normalmente é de 3 em 3, de 6 em 6, às vezes de 1 em 1 ano só que você vai receber aquele dividendos. Fundo imobiliário é todo mês. É a mesma coisa de eu comprar uma casa e botar ela para alugar. E é muito melhor, porque você não tem que ficar atrás de inquilino, né? E é isento de imposto de renda. E aí, imposto de renda. Ações, se eu fizer uma venda grande, tiver um lucro grande, eu tenho que pagar imposto de renda. Imposto de capital acima de 20? Acima de 29 mil, 30 mil mais ou menos. Acima de 30 mil um lucro. Claro que você tem que ter um capital já considerável, né? Você não vai preocupar muito com imposto. Sim. Mas, cara, se você tem uma forma de ter uma renda mensal sem imposto, eu vou preferir a que é sem imposto. Então, eu prefiro em fundo imobiliário. Fundo imobiliário direto, então, fundos de fundos. Aí já divide bastante. A maior parte em fundo de tijolo mesmo, tradicionalzão. Rende menos, mas é mais seguro. Por quê? Imóvel nunca vai desvalorizar. É uma coisa que nunca vai perder valor. Por quê? Deus não vai criar mais terras. Por isso que ele não erra, né? Verdade. Quem investe em terra não erra, né? Tem aquela história de tio, né? Você vai falar pro tio investir, fala, não, compra terreno aí, que terreno vale mais. Ele não tá errado, porque o terreno, ele nunca vai perder valor. Porque não vai existir mais terrenos. Então, o que tem é o que tem agora. Então, ou você compra agora, ou você não compra mais. Mas existe a inflação, né? Isso que é o problema. Tipo assim, eu vou comprar um terreno para vender em 1 ano, em 2 anos, para tentar ter um estorno de capital. Aí a hora que você vai fazer a venda, só o ITBI tirou seu lucro. Tem isso. Mas aí tem GPM meio que acompanha a inflação, né? Vai andando um pouco junto. Tipo assim, não é um negócio pra você ganhar dinheiro rápido. Exatamente. É pro longo Dinheiro prazo. meio longo prazo, né? É igual Longo se você fosse prazo. investir em ações ou fundos imobiliários, é pro longo prazo. Então, comprar um terreno e uma casa, preferência um terreno, porque a casa ela vai te dar despesa, né? E vai... Depende. Se você procurar a 4 de engenharia, você vai fazer investimento imobiliário, casa para vender, tem retorno de Ou depois, né? incorporação. Esse negócio aí. Incorporação é de 30% a 50%, cara. Então, Eu já fiz estudo de viabilidade financeira para cliente que é de 30% a 50%. Se quer para criação de renda passiva, cara, dependendo, casinha de meio lote, é um bom investimento sim. E é uma casa nova, você vai procurar casa velha para comprar na cidade, para querer ter um aluguelzinho para sua mãe, para sua avó, que seja. Constrói uma casa do zero, cara. Você vai ter uma economia, porque você vai estar construindo. E é claro, você tem que procurar empresa idônea, uma construtora idônea que não vai te meter a faca, né? Mas, estamos aí e
Tipo assim, dá rentabilidade sim. Eu sou a favor, cara. E- É igual essa galera de finanças que fala, não compra Não casa. compra casa Pô, não. eu tenho minha casa própria, Ah eu não lá, vou vê nessa se vocês não têm a conversa casa. desses cara, não. Mas eu acredito que eu entendo, principalmente o que o defensor primário dessa ideia foi o Primo Rico, né? De não comprar a própria casa, porque ele defendia que no início você tem que, como é que eu vou falar? Você tem que ter o seu capital para pagar suas dívidas primeiro. Se você vai lá e pega e financia, a depender do caso, do financiamento e da taxa Selic e da taxa de juros, que se você conseguir, se não ficar igual a um aluguel, vai ficar para baixo. Uhum. Na maioria dos casos. Na maioria. Se ficar algum ou outro, pode Normalmente sim fica ficar um pouquinho para abaixo do cima. aluguel. Tipo assim, ficar uma parcela de 1.200, você paga um aluguel aí de R$900. Dependendo, você consegue até que ficar R$1.000 ali, 1.000 e poucos reais. E a casa é sua, cara. Tipo assim, não vou fazer financiamento não. Você é doido, eu não gosto de dívida, eu tenho pavor de dívida e não sei o quê. Aí a pessoa pensa, eu tenho que ficar com essa casa o resto da minha vida. E não é assim, você quer pegar, você fez o financiamento da sua casa, você fala assim, não, eu entendi, gostei, mas eu ganhei mais dinheiro, meu outro negócio deu certo, ou eu vou expandir meu negócio para outra cidade. Você vende a casa e vende ela financiada. Se a pessoa for comprar financiada, faz a transferência do financiamento. Se ela for comprar à vista, quitou o financiamento, você pegou o que você pagou do financiamento e bola para frente, cara. Entendeu? E essa questão de finanças, tipo assim, alguns empresários, empreendedores, eles talvez preferem trabalhar com a grana, até com a grana do banco, do que com a própria grana dele. A maioria das vezes. Isso é o que Quem a tem- maioria quem- faz. A maioria tem- das vezes. Quem tem dinheiro não vai Eles se descapitalizar não, cara. Não quer tirar o deles, prefere trabalhar com... Ele sabe que o trabalho dele vai cobrir o juro que ele vai pagar. Exatamente, Cara. Ele vai é. abrir mão do dinheiro dele que tá lá rendendo. Exatamente. Eles fazem isso mesmo. E outra coisa, agora eu quero falar, tipo assim, falando mais de day trade. Explica pra nós aí o que como que é o seu dia a dia, num dia que você ganha, num dia que você sai negativo, num dia que você sai positivo, e algumas coisas do que pode acontecer que se te afetam. Emocional. Emocional, se te afeta ali. Ou até fala. a sincronização também do trampo com o day trade também. Por exemplo, chegou um cliente lá, você tá terminando de finalizar, você tem que sair da Deu operação. errado. Caralho, Deu errado. não deu errado e não sai da operação. Já teve algum caso? Cara, só pra finalizar o que eu tava falando dos pilar, o último pilar, terceiro pilar, multiplicar dinheiro. Então, primeiro, aprender a economizar, ganhar mais e multiplicar. E aí o multiplicar é exatamente isso que nós vai entrar agora, só pra dar essa introdução. Que é a forma que eu encontrei de multiplicar o meu dinheiro. E aí, como que eu faço? Todos os dias eu faço a mesma coisa. Eu vou pra academia cedo, eu chego na loja 8h30, 8h20, 8h30, eu abro a loja. Aí o Alecão trabalha ali comigo. Ele já chega, ajuda a abrir, dá uma organizada nas coisas. Enquanto isso eu já vou preparando, porque a bolsa abre às 9h. Então eu já ligo o computador, já abro o gráfico e já deixo ali no jeito. Como eu já tenho uma metodologia formada, isso é hoje. Antes era muito louco. Tipo assim, eu não sabia a forma que eu ia operar, era na sorte, de qualquer jeito. Mas hoje já tenho uma metodologia formada, eu sei exatamente o que eu vou fazer todos os dias. Então é mais fácil. Só que o quê? Eu já tô há 6 anos no mercado. Então, tipo assim, eu já posso ser considerado um profissional, vamos dizer assim, porque tem até a teoria das 10.000 horas, que a pessoa ela realmente se torna profissional naquilo que ela faz quando ela praticou aquilo por mais de 10.000 horas. Um atleta, um tenista, um corredor, se ele praticou aquilo por mais de 10.000 horas, você pode ver que ele vai ser muito melhor do que o cara que está há 1 mês, 2 meses. Atinge a maestria, né? Então, esses dias eu fiz o cálculo e eu já tenho quase 10.000 horas de tela de computador, olhando para a tela, vendo o gráfico movimentar. Então, pode-se dizer que eu sou profissional, vamos dizer assim. Então, hoje para mim é muito tranquilo. O Alex vê eu ganhar e perder todo dia e pra mim, tipo assim, é como se nada tivesse acontecido. O dia que eu ganhei, eu ganhei, o dia que eu perdi, só isso.